Olá, meus amigos, minhas amigas, daqui do município de Caldas, como também outras pessoas que estão em outros lugares, outros estados, municípios, enfim, no mundo, que esteja aí agora acompanhando esse momento que nós escolhemos, né, para hoje meditar, refletir e rezar sobre uma realidade cara a todos nós, que é o pedido do nosso pastor, nosso Papa Francisco, e também aqui do nosso pastor, nosso bispo Dom Francisco, da Diocese de Ipameri, Goiás, que tem esse dia como o dia de nós pensarmos sobre algo muito específico. E esse algo muito específico, eu diria, é aquilo que o mundo todo está com sede, que é a fraternidade, tão sonhada e tão querida. Ah, nós vamos conversar um pouco sobre essa realidade, mas acima de tudo, que possamos, eu diria, pensar e olhar com muito carinho o nosso mundo, o nosso redor, o nosso entorno, e talvez já perguntar qual é a minha participação, qual é a minha colaboração para realmente chegar a essa possibilidade da paz, da fraternidade e da justiça. Porque, na verdade, é isso que o mundo está gritando e todos nós também, de uma maneira ou de outra. Principalmente agora, nesse tempo que nós estamos aí acuados, né? Acuadas, ainda por essa notícia tão triste, né? Tão doída, que é o Covid-19, que tem ceifado vida de muitas pessoas ainda na flor da idade, né? Então eu quero fazer aqui memória de todos os entes queridos que partiram, vítima do vírus. Principalmente eu quero trazer para a gente aqui a presença do padre Milton Susbach, nosso missionário, que estava na Bolívia e infelizmente foi acometido por esse vírus e veio a falecer. Então, seus familiares também, se estiverem me acompanhando, vai aqui minha solidariedade, minha força e, acima de tudo, desejando a vocês esperança e fé nesse momento tão doído que o nosso irmão Milton partiu. Milton é alguém que eu falo com muita saudade, porque foi alguém que levou muito a sério os preceitos da vida, principalmente esse tema que nós vamos começar a desenvolver aqui, a fraternidade é a justiça. Foi um bom aluno nosso no tempo que eu trabalhei no IFIB, no Instituto de Filosofia Berthier, em Passo Fundo. Ele foi alguém que teve sempre muita presença e muita participação ativa e também proativa. Então ele deixou seu legado que vale a pena ser seguido. Memória ao nosso irmão Milton. Então, colegas e amigos, nós podemos, fazendo jus ao Papa Francisco, principalmente a sua petição, né, que pensar o mundo e querer organizar o mundo a partir da economia solidária e a partir da, da normativa ser dada pela fraternidade. Eu quero, eu sonho e quero também colaborar para ajudar realmente nessa efetivação. Chega de violência, chega de intolerância, chega de exclusão. O mundo é a casa de todos nós. Por isso que o Papa chama de casa comum, casa de todos nós. Eu diria que tanto na esfera pública como na esfera privada, a palavra, o conceito fraternidade teve um longo percurso histórico. A gente sabe muito bem disso, né? Com diferentes até de interpretação, com muitas diferenças de interpretações, daria para dizer, no plural mesmo. Quer dizer, muitas religiões do mundo inteiro incluem a fraternidade em seus vocabulários e também nas suas doutrinas e ensinamentos. A palavra fraternidade é uma palavra que daria para dizer que ela é uma palavra universal, um conceito universal. E, e olhando bem, todo ser humano de bom senso quer e sonha para a efetivação da fraternidade em plano, ou seja, em âmbito planetário. Quero estar aqui agora, talvez não tanto usando palavras, mas a minha intenção aqui agora
seria que nós pudéssemos, nesse instante, entrar em sintonia, entrar na escuta, entrar, eu diria assim, nessa alteridade maior, grande, que é Deus nos interpelando nesse momento que o mundo tanto clama por essa guisa, ou seja, por esse mundo e, acima de tudo, querendo a paz, a justiça e a fraternidade. Estou usando sempre esse par, esse trio, porque acho que a paz, justiça e fraternidade caminham juntos. Então nós sabemos que, de uma maneira ou de outra, a fraternidade apareceu já lá no século XVIII, como veemência, como até como petição para organizar o mundo, organizar o mundo do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociabilidade. Isso foi a Revolução Francesa que nos trouxe em 1789. Então, a Revolução Francesa, ela traz em sua bandeira, ou seja, no seu eixo estruturante, o que? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ou seja, isso complementa o grande mote, ou seja, a pretensão que foi a Revolução Francesa em 1789. Apesar que tudo isso, toda essa petição, custou um rio de sangue. A gente sabe muito bem disso. De reis a pessoas simples do povo foram todos guilhotinados para chegar a essa tal eu diria, da revolução da emancipação. Ou seja, chegar à idade da razão, entre aspas, evidentemente. Chegar ao iluminismo, ao esclarecimento, ao Aufklärung, pus aqui uma palavra em alemão. Esclarecimento, tudo vai ser dado agora pelo Ciro da razão. O que não é verificável, mensurável e experimentável, então não conta. É isso que está sendo inaugurado aqui. Mas veja bem, mas veio com esse tripé. Torno a repetir: liberdade, igualdade e fraternidade. Se nós formos olhar com cuidado no decorrer da história, já houve tentativas grandes, não é, de querer organizar o mundo a partir de uma dessas pilastras. Por exemplo, nós temos aqui da liberdade o liberalismo, por exemplo. O liberalismo tem toda essa vertente, não é? Mas nós sabemos onde é que deu isso, e onde é que está dando ainda, porque ainda tem a tentativa de colocar o neoliberalismo, só que o neoliberalismo ele vem e quer dizer, se impõe pensando na liberdade, mas a liberdade de quem e para quem, e como é que se constitui essa liberdade. Por isso o nosso pressuposto aqui é que o ponto de partida é a responsabilidade. Eu só me torno livre quando eu encontro com outro, quando eu encontro com você. Essa petição liberal de dizer que a minha liberdade termina onde começa a sua, isso é muito perigoso, porque a base material dessa liberdade que está colocada aqui pelo liberalismo é uma liberdade que a sua base material é a propriedade. Quem quer saber melhor isso, dá uma estudadinha, uma olhadinha lá no Tratado da Civilização de John Locke. Lá está colocado com muita veemência isso. Quer dizer, o pressuposto para ser livre é ter propriedade. Então, se eu não tenho propriedade extensa na natureza, vamos chamar assim, entre aspas, eu já sou proprietário do meu corpo. Então, meu corpo é a minha primeira propriedade. Agora, imaginemos, né? Como é que minha liberdade termina onde é que começa a do outro? E se o outro tem 6, 7 fazendas, mais 5, 6 mercados, sei lá o quê, entende? Na extensão de mercado mesmo. Então, minha liberdade some quando eu encontrar com a dele. Mas tem que ser o contrário. A minha liberdade se qualifica e se faz quando eu encontro com a sua liberdade. Então, portanto, o imperativo ético aqui é eu responder à interpelação do outro. E nesse instante, nesse momento, todos nós somos interpelados a olhar para o nosso mundão, olhar para o nosso planeta Terra, olhar para o nosso sistema, tanto da flora como da fauna, e fazer a pergunta: o que de fato eu estou sendo responsável por essa via extrativista, que até hoje nós sabemos que dessa lógica tão perversa, né, do parasita e do hospedeiro. Né? Nós sabemos que essa lógica dá no mercado, e o mercado é aquele que ele é cego, ele não tem pátria, ou seja, não tem coração, ele vai. O mercado é aquele que está sempre à procura de terra
virgens. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que o mundo caminha, ou está caminhando, já sendo esgotado porque não se acha, entre aspas, terras virgens. Para arrancar ouro e prata, para o Brasil e coisas do gênero, está sendo muito difícil. Inclusive até nos nossos rios e nossos mares. Porque a maioria estão poluídos, envenenados, em nome do progresso, em nome da economia de mercado. Então, quando o Papa chama para esse assunto, para essa conversa, nós temos que realmente fazer aquela atitude da humildade, bater o joelho no chão e bater no peito. Quem sabe o primeiro perdão que nós temos que pedir é para a nossa mamãe natureza. Não podemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo com a natureza. Para produzir grãos, tem que acabar, por exemplo, com toda a nossa flora. Ou como aqui no Centro-Oeste, onde eu estou, que todo o nosso bioma cerrado está praticamente já liquidado, em nome de grãos. Temos que pensar sobre isso. Então nós tivemos o liberalismo, que teve essa tentativa de pensar ele a partir da lógica da economia e a partir do conceito de riqueza para realmente melhorar as nações. E aqui vem um pensador chamado Adam Smith, né, um inglês, que vai dizer que só o trabalho produz riqueza. Inclusive tem um livro muito interessante, que é a Riqueza das Nações. Mas a pergunta ética e evangélica que nós temos que fazer, nós batizados, cristãos e cristãs, é o seguinte: está correto. Só o trabalho realmente produz riqueza. Ou seja, o trabalho e natureza juntos gera o produto. Agora, a riqueza para quem? De quem é a riqueza que o trabalho gera? Pensemos sobre isso. Aí nós tivemos, então, um outro ensaio, principalmente já agora no século XX, não é? Que foi a tentativa, então, de emplacar a igualdade. A igualdade. Ou seja, pensar a partilha planetária, com essa experiência que nós tivemos do socialismo, que, na verdade, não foi mais nada do que um capitalismo de Estado, que aqui trouxe o que trouxe, né? Gerou o que gerou. Sabemos que para implantar em nome da igualdade também rios de sangue foram derramados. Muitos inocentes pagaram o preço. Claro, se alguém quer saber de onde eu estou falando, é só dar uma olhadinha, por exemplo, o que fez esse fulano chamado Stalin, Joseph Stalin, da Rússia. Quantos colonos, quantos agricultores ele ceifou em nome da indústria? E estava lá em nome do socialismo, coisa do gênero. Então, malogrou. Com todo respeito, mas nós temos que fazer essa crítica veemente, porque nós não podemos, como é que diz, evocar a Deus diante de uma contradição tão triste como essa e continuar ainda numa lógica tão perversa como essa que nós estamos a assistir. Então, o que fica, meus amigos e minhas amigas, é o que? A fraternidade. A fraternidade está aí, como interpelação, como um apelo ético, como eu já disse. O mundo está só ensaiando para pensar uma constituição. Até o pensador alemão, né, Immanuel Kant, ele queria a paz perpétua, uma paz universal, que queria dizer também uma fraternidade universal. Mas até agora não chegamos às mediações socioanalíticas para realmente implantar o mundo da fraternidade. Tem jeito? Tem. Tem experiência? Tem. É só nós olhar os primórdios do cristianismo. Lá está a experiência da fraternidade bem clara. Até vou citar aqui o texto, Atos 2. Pode ler todo lá o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está lá exatamente esse retrato. Portanto, a fraternidade, ela não é algo que vem por osmose. A fraternidade, ela tem que ser praticada, ou seja, ela tem que ser feita. E aqui já meio parafraseando Gandhi, que falou da felicidade, eu vou falar agora da fraternidade. Para a fraternidade não tem caminho. Não tem caminho para a fraternidade, que ela está nos esperando lá na frente. A fraternidade tem que ser o próprio caminho. A fraternidade tem que ser o meu próprio jeito de viver e de conviver. A fraternidade é uma atitude que eu vou gerando bondade. Bondade que no sentido moral ético.
Porque é da bondade que vem a confiança. Nós estamos vivendo um mundo, numa sociedade que reina, que paira no ar a desconfiança. Principalmente agora, nesse tempo tão triste e miserável, que a mentira ganha espaço público, com essa palavra chique chamada de fake news. O engano, a trapaça no lugar disso aqui. E com esse tipo de mediação não se constrói de jeito nenhum fraternidade. O que se constrói? Violência. O que vai gerar na ponta? O fratricídio. Fratricídio. Exatamente o contrário. A morte, a violência contra a fraternidade. Temos que pensar com muita seriedade a possibilidade de pensar uma cultura da paz que ganha fisionomia na fraternidade. Mas como eu disse, seguindo aqui, estou seguindo exatamente aquela carta do Papa, aquele documento do Papa, quando ele foi para os Emirados Árabes. Estou seguindo aquilo lá, não é novidade, eu sei, para muita gente. Né? Estou apenas aqui nos chamando para nós refletir sobre isso. Como já disse, então a fraternidade ela não tem um caminho a seguir, ela é o próprio caminho. Do jeito que eu caminho, já vou construindo fraternidade. Eu vou avançando e vou olhando para trás, vendo a fraternidade, eu olho para frente, vejo o horizonte se abrindo para que a fraternidade vai se estendendo. Isso alguém logo vai falar, mas isso é utopia. Exatamente. Nós estamos num tempo que nós precisamos afirmar a utopia, sem nem um pouco de medo. Porque esse mundo que está aqui, esse presente que está aqui, não nos basta. Nós estamos, como diz aquele livro do coreano, né? Nós estamos num livro da sociedade do cansaço, do esgotamento. Parece que quase chegando a uma neurose coletiva. Sabe por quê? Do medo de viver nesse mundo. Principalmente agora, com essa ameaça terrível que está indo no planeta Terra, que é o Covid-19. E nós temos que, como é que diz, por uma consciência de justiça e de ética, querer um outro mundo possível. E esse outro mundo possível não está construído. Ele está sonhado. Mas isso não é nem uma imoralidade eu querer um mundo totalmente diferente do que esse. Aliás, é o imperativo ético mesmo, querer um outro mundo. Um outro mundo que deve ser, não esse aqui que é. Porque esse aqui que está sendo ou que é, nós sabemos o preço que nós temos pagado por ele. E aqui não quero que ninguém me chame eu de pessimista, porque até porque acho que aqui não se trata nem de otimismo e nem de pessimismo. Aliás, eu sou um daqueles também que eu guardo o meu pessimismo para dias melhores. Então, a utopia aqui é, na verdade, o quê? É a capacidade racional crítica de dizer com razoabilidade que esse mundo que nós estamos construindo, ele nos inviabiliza. Está inviabilizando a natureza e daqui a um dia nós vamos ser convidados a sair dele também. Não é possível nós continuar, como eu já disse antes, com esse tipo de postura, não é? Esquecendo de tudo, quase que numa razão cega, não é? Como diz o meu amigo Ricardo Tim, meu orientador de tese, que escreveu agora um livro muito bacana, um livro muito interessante, pertinente, A Razão Idolatra. Idólatra, melhor dito, entende? Então, fiquemos então de vigília com isso, pensando bem nessa questão da Revolução Francesa, mas não quero entrar muito para esse viés aí, ou seja, o viés que deu a modernidade, que vai chamar de progresso, aí vem positivismo, dizer que só a ciência que vai ser a última palavra, todo esse campo da transcendência, todo esse campo do sagrado tem que ser massacrado porque isso é tido como pré-razão. Nós sabemos muito bem o resultado disso, principalmente no século XX. O século XXI nós estamos aí na segunda década, não sabemos ainda como é que ele vai terminar. Ele começou, nós já sabemos, ele começou derrubando 2 torres nos Estados Unidos, que ceifou vida de milhares de pessoas que não tinha nada a ver com aquilo. Assim começou o século XXI. 11 de setembro de 2001. E agora nós estamos em 2021. O que nós estamos escolhendo? Já em 2020, por exemplo, infelizmente, uma outra catástrofe, que é o vírus, coronavírus, Covid-19. Então, meus amigos e minhas amigas, eu não quero aqui fazer discurso moralista, não é disso que eu estou tratando aqui, mas é o momento de nós todos nos refletir
e buscar, de certa maneira, a viabilidade. Porque a pergunta de responsabilidade que nós temos que fazer é o seguinte: depois do coronavírus, depois do Covid-19, como seremos? Seremos como estamos hoje, iguais, diferentes ou piores? Porque esse vírus é um divisor de água. O mundo parou. E não parou porque quis, porque tinha que parar, porque se a continuar, nós ia chegar realmente a uma hecatombe humano. Então, avançando, eu diria que toda implicação no pensamento político moderno passa por essas três, eu diria, balizas, né? Por esses três eixos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E a fraternidade hoje é o apelo para todos nós. É o apelo para todos nós. E aí nós sabemos que tanto o socialismo e marxismo, vamos chamar assim, conferem uma centralidade particular em sua visão de mundo. Ok. Mas, por outro lado, nós vamos perceber o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se dá em 1948, que é isso que eu queria chegar também aqui nesse ponto, para dizer que o século XX foi um século muito curto. Foi um século que aconteceu nele três projetos, megas projetos. Né? O Manhattan, que é a possibilidade de dividir o átomo ao meio, ou seja, fazer a fusão nuclear, nós sabemos do resultado tanto positivo como negativo disso. E depois, em 69, nós vamos ter o quê? É o projeto Apollo, que é a conquista do espaço, quando a primeira vez o ser humano pisa em solo lunar. O mundo ganha uma outra cosmovisão e há toda uma reconfiguração de conceber o mundo. E na década de 90 nós vamos ter o quê? Na década de 90 nós vamos ter a engenharia genética. Como é que ele pode dizer que, entre aspas, a caça aos genes. A capacidade de modificar o que está aí, o que é vivo. A ovelha Dolly que eu disse, não é? A capacidade de clonar, a capacidade de hibridar e etc. Por isso que hoje, quando nós estamos comendo uma fruta, talvez nós estamos comendo uma série de frutas numa só. Nessa possibilidade de fazer a chamada transgenia, que ainda nós temos que fazer uma grande pergunta do resultado disso. Eu penso que invocar o Deus da vida, invocar Jesus Cristo, é nós ter a capacidade crítica de olhar para isso, para que daqui surja a oração que Deus de fato nos escuta. Nós não podemos estar rezando e não fazer uma crítica dura a esse mercado idólatra, que quase que ele vira uma espécie de Deus, mas um Deus com fome, que eu chamei antes de parasita. O que é o parasita? O parasita é aquele que chupa a seiva do hospedeiro. Eu sempre gosto de citar o exemplo da figueira que se deposita no pé de coqueiro, ou que no Goiás, no pé de babaçu. Ele chupa toda a seiva até o babaçu. Aconteceu o que com o babaçu? Murcha, apodrece, cai e, evidentemente, morre. Essa é quase que a mesma lógica. Olha onde é que passa certas aglomeradas de produção. O que é que fica para trás depois? Os galpões, os rios lascados e a flora toda ela condenada. Não estou fazendo um discurso que contra o progresso e nem dizendo que nós temos que não pensar na economia. Temos que pensar na economia, sim, com toda certeza que temos que pensar. Mas não a economia que vai inviabilizando o seu próprio meio, entende? Inviabilizando o seu próprio meio. Então, como eu já dizia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1048, cita explicitamente em seu primeiro artigo essa questão da fraternidade. E aqui nós poderíamos continuar longe com essa conversa aqui. Mas então, damos um passo à frente dizendo o seguinte: então, qual é a novidade que traz? Qual é a novidade que traz, então, esse chamamento do Papa Francisco? Ou vamos trazer melhor, qual é a novidade que traz esse apelo do Dia da Fraternidade em 2021? Essa pergunta, eu diria, muito séria, e nós temos que ter muita responsabilidade para atender. Eu penso que eu não estou sozinho aqui nessa conversa, nessa meditação, nessa reflexão. Grande parte do mundo, mesmo aqui no Goiás,
aqui na Diocese de Palmeirim, e em vários lugares está acontecendo esse momento da meditação, da reflexão sobre a fraternidade. Então a pergunta é, esse Dia Internacional da Fraternidade Humana, o que ele é de novidade? O que ele traz de novidade? O que é novo fazer essa ressignificação conceitual da fraternidade? Ou seja, do termo, eu diria aqui, do seu poder, que se traduz em múltiplas experiências, né, que mudam para melhor a ordem das coisas. A ordem das coisas. Então, os estudos sobre a fraternidade, na sua dimensão aqui política, traz ideais inovadoras, com toda certeza. A partir, veja bem, dos quais pode-se lançar as bases para uma verdadeira e profunda transformação do mundo globalizado e assolado, infelizmente, como eu já disse, agora por essa pandemia triste. Aliás, toda pandemia é triste mesmo, que gera doença e morte. Então, esse mundo que está a cada dia mais sofrendo alterações climáticas tremendas, por cínicos que não acreditam que está acontecendo o aquecimento global, dá uma passeadinha no Antártica, que vai logo perceber se tem ou não se tem esse grande perigo para o mundo. Né? Então, eu não tenho essa convicção. Esse sistema que mexe no clima, esse sistema que vai desenfreado como o hospedeiro, como eu estou chamando aqui, é a acumulação da riqueza na mão de poucos, né? E nada para os muitos. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, aqui, promovemos o quê? A fraternidade pluriversal. Estou usando aqui exatamente o documento. Pluriversal. Ao invés de universal, quem sabe vamos fazer o grito agora do pluri. Quer dizer, a pluralidade universal. Atrás disso vai virar a cultura, virar o diálogo religioso, tão querido, né? Virar toda essa tensão que hoje, que nesse ano a campanha da fraternidade, com muita propriedade, com sabedoria da CNBB, da Igreja do Brasil, chama para exatamente o diálogo. O diálogo necessariamente nos chegará a ver o mundo plural e não um mundo único, onde está se tentando colocar um local global. É isso que a globalização que até agora a gente está assistindo é isso. É querer implantar uma cultura de um lugar para todo mundo. Isso não funciona e não vai dar certo nunca mesmo. Né? Ou seja, pensar o mundo pluriversal, ao invés de universal, mas que inclua de uma vez por toda a humanidade e a humanidade toda. Ou seja, mas no respeito, e veja bem, e na valorização das diversidades. Que o grande problema hoje, quando o Papa chama atenção, é essa nossa incapacidade de tolerar o diferente. E eu até diria mais, de ser solidário com o diferente. Se alguém não está entendendo o que eu estou falando aqui, dá uma observada o fenômeno da migração forçada, que o Papa também já diz que o oceano não pode se tornar um cemitério de céu aberto. Nós sabemos disso, que navios inteiros muitas vezes naufragam e centenas e centenas de pessoas morrem porque está fugindo, saindo com a roupa do corpo, correndo, porque não pode mais viver na sua pátria, porque lá não está em fraternidade. Ao contrário, lá está em guerra, lá está em violência, lá está irmão matando irmão. Infelizmente, século XXI. Então, o apelo que se tem que fazer aqui agora é que nós aprendamos, de uma vez por todas, que a nossa riqueza, do ponto de vista espiritual, está em aceitar e conviver com a diferença, ou com a diversidade. Algo que até hoje é visto como algo que parece que é um empecilho. O outro é um empecilho para mim. Nós fomos educados para a identidade, o eu. Nós não fomos educados para a alteridade, quer dizer, partir do outro.
Nós pensamos na liberdade, mas pouco na responsabilidade. O ponto de partida é a responsabilidade. Eu tenho que responder às interpelações. Senão eu caio naquele processo hoje chamado de normose, né? Que é a patologia da normalidade. Onde tudo está normal, tudo está doente, infelizmente. Além da nova densidade, eu diria que semântica do sentido da fraternidade, sua maior força, eu diria, meus amigos, minhas amigas, está aonde? Está aonde? No território das práticas e das experiências, né? Que o Papa Francisco acaba de colocá-las, quando ele de volta no centro, eu chamarei aqui, eu vou dizer mesmo, no centro da globalidade. A partir de que ele faz? A partir da sua recente e nova encíclica, Fratelli Tutti, que aqui o nosso Dom Francisco fez um bom trabalho, um bom resumo, uma boa síntese, até pondo voz, que ficou muito fácil, eu diria assim, de compreender a profundidade e o alcance desse documento contemporâneo, que muitos estão criticando, porque ainda eu acho que não, ou são cínicos, ou não, ainda não teve aí, condições ou capacidade de captar qual é que é, eu diria assim, a verdadeira intenção do Papa Francisco com essa nova encíclica, Fratelli Tutti. Né? No exemplo central do documento, o que está lá? O que está colocado lá? Um problema ético. E o problema ético é o que é? É evangélico, que é o bom samaritano. Que nós sabemos, né, que fica claro que a fraternidade colocada em ação, como eu estava dizendo aqui antes, ela transforma as coisas. E transforma as coisas para a qualidade de salto. Então, nós podemos chamar para o melhor. Mesmo partindo de episódios, muitas vezes, traumáticos, né, e dolorosos, né, como o que está na origem dessa parábola tão rica do bom samaritano. Tão rica e tão conhecida. Né? Precisamos, eu vou dizer aqui, colegas, meus amigos e minhas amigas, de samaritanos e samaritanas. É isso. Nós estamos numa crise ética, porque nós parece que para pensar o mundo evangelicamente e eticamente, nós temos que sofrer um choque ético de tal monta para a gente perceber que o desvalido, a desvalida, é que é o ponto de partida se eu quero ser o anunciador da Boa Nova. Pelo menos a Boa Nova de Jesus Cristo. Portanto, o que a fraternidade presume, né, o que é mesmo? Colocar em evidência, colocar em clareza, em evidência o quê? Nesse primeiro dia. O que ela quer fazer? O que ela quer colocar nesse primeiro dia, 4 de fevereiro de 2021? Né? O que ela quer colocar à luz do dia no dia de hoje? Que o mundo inteiro está refletindo, rezando e meditando sobre esse apelo. Ou seja, um desafio, mas também uma esperança. É um desafio, mas também uma esperança. Não é nada menos do que isso. Estou seguindo aqui a carta, aquela, né? Nada mais do que isso. Vamos traduzir? Isso não é utopia? Lógico. Se isso não é utopia, eu não sei o que é. E aqui eu estive lendo um testemunho de uma embaixadora do Mundo Unido, da Nigéria, né? Teodora Idu, que ela põe uma coisa que eu achei muito salutar. Ela diz que quando criança, enquanto crescia, o que ela fazia? Ela observava os seus pais. E nela batia o quê? Batia o quê? Parecia que a vida dos dois, o vínculo dos dois, era realmente inseparável. Que os mantinha unidos, né? Mantinha juntos, conjugados. Né? Um amor que, fazendo o melhor que podiam, né? Eles transformaria nela o sentimento de filantropia, assim vai. Então ela vai dizer o seguinte, que os irmãos dela, sua família, etc., não é? O que acontecia? Vai ser na família extensa. Então, no entanto, ela vai dizer, na medida que avançava a sua idade, evidentemente, de criança para adolescente, adolescente para juventude, na idade e também em sabedoria e conhecimento, o que acontecia? Ela conta que fazia a descoberta que o nível
de união, ou o âmbito de união na sua casa, não era a mesma coisa do que na casa das outras pessoas. Olha aqui a diferença. Quando se vai para a sociedade, quando estou dentro de casa, mas quando eu vou para a sociedade, onde tem outros, ela já percebeu, opa, aqui já tem diferença. Não é a mesma coisa do meu núcleo, da minha tertúlia familiar. E depois estava dizendo, o mesmo aconteceu na escola, no local de trabalho. E ela vai perceber que está na sociedade geral a diferença. Então, as pessoas, ela vai chamar, fazer essa pergunta, as pessoas pareciam se importar menos com os valores, com a beleza da amizade e da fraternidade. Pesado isso, né? Quer dizer, foi então que ela disse que começou a imaginar o quê? Ela começou a imaginar a possibilidade, olha um conceito rico aqui, ó, a possibilidade de um mundo unido. Ou seja, a imaginação, ela vai dizer que logo essa imaginação, esse pensar, olha a utopia de novo aparecendo aqui, transformou em um sonho que começou a se tornar o quê? Realidade, quando mais gente começou a sonhar juntos. Eu vou citar aqui um exemplo bem nosso aqui, de Caldas Novas. A companheira não vai se importar que eu não vou citar o nome dela, que ela não quer que cite o nome. Aqui tem uma jovem, já cansei de falar por aí, onde eu celebro a palavra de Deus, que uma jovem que agora nesse tempo de Covid, ano passado para cá, ela tomou uma atitude. Ela pegou sua motocicleta, a sua moto, e mapeou uns 20 acho que vovôs e vovós aqui nos bairros, também não vou dizer aonde, para não identificar. O que essa jovem faz? É uma jovem universitária. O que ela faz? Ela foi pegando o telefone, o número do telefone de cada casa que tinha vovô e vovós, e telefona para eles. Telefona para eles, bate um papo, e desse papo ela vai fazer a pergunta aquela, de que o senhor precisa, o que eu posso ajudar? Aí vem buscar o remédio na farmácia, aí vem buscar o pão na padaria, outras coisas mais que nós sabemos. As necessidades básicas que muitas vezes a gente não se dá conta, mas tem muitos vovôs e vovós que estão aí cercados dentro de um quarto, porque não tem como se locomover. De repente surge uma samaritana como essa que pega sua moto e faz isso. Você já pensou numa cidade como a nossa, que isso umas 30 jovens tomam atitude dessa, a cuidar dos idosos? Se isso não é fraternidade, eu não sei o que é fraternidade, honestamente. Na prática, entende? Então, eu diria que, já avançando, que nós temos que pensar exatamente, eu chamaria assim, tentar, quer dizer, ir para frente para pensar o quê? Uma atitude proativa em conjunto, seja na sala de aula. Aliás, eu dou aula, vou ter dar aula na universidade, novamente. Não fui lá tanto por causa da economia, até porque a congregação que eu pertenço me garante, e também a igreja que eu pertenço também me garante, o povo de Deus também me garante. Eu fui lá para quê? Para conversar com a juventude, através da ciência, através da sociologia, através da antropologia e também através da psicologia. Para que esses técnicos e essas técnicas, ou seja, os novos pensadores, os neófitos formados, né, profissionais, quem sabe, começa a pensar a profissão, o seu agir no mundo a partir da fraternidade. Quem sabe, não é? Quer dizer, em termos de organização, de programas, de conscientização, é possível criar-se uma possibilidade de orientar a defesa de programas sociais sem fazer violência, nem com o outro e nem com a natureza. Ou seja, fazer isso a partir sempre da alteridade. Sem precisar estragar nossos rios e a nossa flora. Ou seja, é possível educar, e eu vou usar aqui uma palavra assim também, e empoderar a nossa juventude, encorajar a nossa juventude que está aí, como é que diz, ávida de sonhos e etc. No meu tempo, como dizendo o Frei Beto, no meu tempo, não é tanto tempo assim também, não é? Mas a nossa utopia é a nova sociedade que a gente queria. Era isso, nós fomos.
E realmente tivemos convivência em pequenos grupos, morando em bairros, porque era bonito, porque era chique, não. Para exatamente partir de baixo para promover a vida. Isso ensinou. E para a periferia do mundo, é a melhor escola, é o melhor banco universitário que a gente pode experimentar. Certo? Então, eu diria, é possível fazer um engajamento, envolver a consciência dessa juventude, dos jovens, enfim, das pessoas de boa vontade, sobre um tema simples, sobre o tema da unidade do mundo. A unidade do mundo que significa uniformizar o mundo? Não, 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 não. Que as diferenças possam estar juntas. Aqui usando aqui uma expressão do grande teólogo Hans Kung. Ele diz que enquanto não houver paz, veja bem, nas religiões, o mundo não terá paz. E ele disse outra coisa também forte. O século XXI ou será místico, veja bem, ou não será século XXI. Isso faz pensar e dá muito o que pensar. Então, é possível pensar um tema da unidade do mundo de justiça e de paz. É possível e há programa para desenvolver, para gerar na ponta isso. Sim. Então, eu diria que, já ia avançando, colegas, meus amigos, minhas amigas, ir ao encontro das necessidades dos empobrecidos e empobrecidas, como é que diz, fazendo a nossa parte, a nossa própria parte, para construir um mundo unido, no qual, por exemplo, a fraternidade possa se tornar a pedra angular de todos e de todas, isso vai gerar o quê? A nova sociedade que nós tanto sonhamos e queremos. A fraternidade não gera violência. A fraternidade gera a vida gerando vida. Que é isso que nós queremos. E esse é o projeto radical de Jesus Cristo. Então, eu diria que, desse ponto de vista, vale aqui sempre aquela regra de ouro. Né? Aquilo que eu faço, todo mundo pode fazer e fica justificado eticamente, racionalmente, né? Evangelicamente falando. Se todos podem fazer aquilo que eu faço, então é justificável, é ético, é evangélico. Mas a gente sabe que tem muitas construções e muitos projetos aí que não podem ser feitos por todos, porque se todos fizerem certas atitudes, inviabiliza o mundo. Só um momento. Muito bem. Então, eu só posso fazer aquilo que todos podem fazer. Entende? A atitude dessa menina que eu acabei de citar aqui, ou essa dessa nigeriana, que vai pensar o projeto do Mundo Unido. Isso é uma possibilidade que todos nós podemos fazer. Então, eu tenho tentado seguir esse mantra. E no dia de hoje, que eu fiquei assim, muito atiçado para pensar um pouco sobre isso, esse mantra que vai valendo para a nossa vida, entende? Na forma pequena, de como eu relaciono aqui em casa, de como eu relaciono com o meu vizinho, como é que eu encontro as pessoas na rua, não é? Como é que eu vou relacionando com a minha própria, eu diria assim, vivência e convivência com meus amigos e com minhas amigas, tanto de comunidade, como de trabalho, como de universidade, e etc. Isso vai nos dando o diferencial. Porque, como é que diz? A violência não começa grande, ela começa sempre miúda. Então, já estou caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que era para ser só mesmo uma conversa, eu diria, eu quero conclamar aqui como a carta faz, né? Feliz essa ideia. Essa ideia do primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana a todos e a todas. Feliz ideia. Que essa ideia ela possa realmente virar carne nos muitos projetos por aí. Que a diferença não seja mais, como é que diz, o espaço da exclusão ou da eliminação.
Eu cada vez mais imagino as pessoas, né, que irão se beneficiar com um projeto como esse, se porventura nascer. Isso traz a felicidade, sim. Isso traz a felicidade, não só a felicidade, isso traz a imensa felicidade, e eu diria assim, a esperança com E maiúsculo. De que, de que, de que um projeto como esse possa contribuir para a criação de um mundo de paz, um mundo de justiça. Não porque veja bem, não porque é minha singularidade, porque eu estou ajudando a fazer qualquer coisa, mas porque estou ou estamos procurando viver a fraternidade humana, veja bem, de maneira real e concreta, vendo os benefícios nas pessoas que você se encontra. A coisa que traz maior realização para um ser humano é quando você encontra com uma pessoa que você sabe que você foi parte na vida dela, no sentido de levá-la à afetividade, à humanização. Eu fico pensando num torturador, né? Como é que será que ele não olha? O torturador, já por excelência, ele não olha para o rosto do outro, porque não suporta olhar o rosto do outro. Compreende? Então, por isso que eu digo, a maldade ela pode ser forte, mas ela não é durável, porque por si mesma ela é contraditória. Bom, então certamente não é um caminho aqui fácil para ninguém de nós. Aqui não está se falando de facilidade, e nem o Papa está querendo isso, né? Mas podemos sim contar com toda certeza com o fato de que não somos os únicos no mundo, né, a viver mesmo a vida para isso e com isso. E que podemos fazer, eu diria assim, a materialidade da fraternidade, todos nós juntos e juntas, no mutirão da humanidade. Já pensou? O dia que a produção for pensada a partir da necessidade, que não tiver mais essa, eu diria, esse descartável, né? No cérebro jogo fora, mas que tiver a produção quase como uma espécie de metabolismo social. Nossa Senhora, é bom demais. Jesus chamou isso de reino de Deus. E eu estou vivendo, enquanto eu estiver vivo, meu discurso, a minha tentativa de postura vai ser essa, com toda certeza. Então, a proclamação do Dia Internacional da Fraternidade Humana, que foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, deve servir para quê? Deve servir para nos lembrar de um ponto fundamental, que a humanidade, como um todo, tem um projeto comum a realizar. Né? Um projeto de quê? Um projeto de unidade. Porque tudo está relacionado, o Papa diz com muita clareza, tudo está ligado com tudo, não é isso? É uma lei primeira da dialética, tudo está em diálogo, né? Tudo está, como é que diz assim, cambiando, mas ao mesmo tempo todos estamos em dinâmica. Essa separação que se criou é uma separação dicotômica, maniqueísta, que ela só traz o quê? Violência e doença. Mas a vida mesmo é união, é unidade. O espírito é unidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando exatamente desse jeito de olhar para o mundo. Para o ser humano, para Deus e para o mundo. Né? Ou seja, onde todos os seres humanos, mulheres e homens, independentemente de pertencerem a uma tribo, a um grupo, ou uma cultura diferenciada, com uma fé religiosa ou não, pode desfrutar do desenvolvimento humano integral. Essa palavra que ele chegar com o Papa chama, mais forte ainda, vai chamar de ecologia integral. Que tudo possa ir criando, como é que diz? Uma certa harmonia, que nós não vamos ser mais dicotômicos com o nosso meio ambiente. E nós vamos criar gradativamente o quê? Essa relação quase metabolismo com o meio ambiente, como estou dizendo, e vamos viver na prática o quê? A paz com o outro. Unidade e paz. A paz, ela só vai acontecer no encontro. A paz não acontece só por uma boa intenção. E outra coisa que tem que se dizer aqui, que eu não posso me esquecer, não é fazendo a guerra que eu vou
construir a paz. Que até hoje teve também esse slogan mentiroso, enganoso, onde muitos soldados e soldadas pagaram com a vida um preço caro em nome da paz. Isso não gera. A violência já está dita, só gera violência, só gera não vida, só gera morte. Então, nós temos que praticar a paz para evitar a guerra. É diferente. É diferente. Pensemos o que está acontecendo conosco. Pensemos o que está acontecendo com o Brasil. Que discurso veemente tem no Brasil? Pensemos. Eu estou chegando ao fim. Eu acho que tem convicção de a ordem social nacional e internacional da busca da paz tem que desencaminhar naquilo que nós queremos. Uma economia responsável e que garanta, de uma vez por todas, o quê? Na sua sociabilidade, os direitos de todos e de todas. Os direitos humanos. Que talvez não precisamos mais criar uma instituição como a ONU para buscar a possibilidade de paz no mundo. Porque nós sabemos por que veio a ONU em 1948. Porque tivemos a ardida experiência de Auschwitz, onde 8 bilhões de seres humanos inocentes viraram cinza. Por causa de um projeto de um débil mental, de um louco, que quis pensar a economia achando que tem que ceifar a cabeça de muita gente. A cabeça não, queimar muita gente mesmo, para poder chegar então à emancipação e chegar à raça humana qualificada. Olha a desgraça que foi isso, entende? Então a pergunta que fica, meus amigos e minhas amigas, é duro, eu vou fazer, mas como falar de paz, como falar de esperança, falar de utopia, falar de fraternidade, nesse mundo tão dicotômico, tão dividido? Para não ficar o discurso o palhaço do Kierkegaard, né? Todo mundo conhece a metáfora, né? O palhaço Kierkegaard, todo dia ele passava na rua gritando que vem para o espetáculo, que o elefante está lá e dá certo. Um dia, o circo pegou fogo e estava queimando todos os animais. Então o palhaço saiu de novo correndo na rua, gritando o povo para que fosse acudir para apagar o fogo, acudir os animais e etc. O pessoal achou que ele estava fazendo palhaçada. Fica olhando assim. Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado para o nosso discurso não ser essa metáfora que eu estou aqui usando. Então, esse dia de hoje nos permite olhar para nós mesmos, né? Ao menos por um dia, eu diria assim, pelo menos por hoje, e reconhecer que somos parte de um mesmo todo. Nós somos parte de um mesmo todo. E é uma totalidade aberta, que sempre cabe mais um. Entende? Para procurar o quê? Soluções para as nossas dificuldades, micra e macra. Através de quê? Do que propõe a campanha da fraternidade desse ano. Através do diálogo em todos os âmbitos que nós queremos estabelecer a partir dessa experiência. Né? Quer dizer, novas relações que nos ajudarão, com toda certeza, a encontrar o quê? A encontrar o caminho comum para mediação, para transformar esse próprio caminho na fraternidade universal. Não tem problema. Se nós vamos passar da agora para frente, todo dia rezar isso, cantar isso, dançar isso, não tem problema. O sonho só não se materializa quando ele se torna individualista. Quando o sonho se torna coletivo, ele se realiza. Pode demorar um pouco na história, mas ele se realiza. Então, desse ponto de vista, meus amigos e minhas amigas, eu só deixaria aqui para nós esse apelo, ou seja, esse grito, né, para que pensemos nesse chamamento do dia de hoje, nesse dia que nós somos conclamados e conclamadas a pensar exatamente a fraternidade ampla, universal e para todos e para todas. Que Deus, nosso maior motivador, gerador da vida, esteja conosco, nos encorajando para realmente efetivar, eu vou chamar aqui o programa da fraternidade. Porque aí não vai ser mais um
mas vai ser pluri. A razão não vai ser única, mas vai ser a razão plural. Todos os saberes vão contar. Toda experiência vai contar, porque vai somar. Aí eu encontrar com o diferente, não vai ser mais espanto nem repressão. Vai ser a festa, encontrar com a diferença. Porque a diferença do outro me enriquece a mim, e a minha diferença, se ela está aberta, enriquece a dele. E aí está a promoção da paz, a promoção da justiça e a promoção da fraternidade. Meus amigos e minhas amigas que me acompanharam até aqui, eu fico muito agradecido e que possamos, de fato, continuar nesse mutirão. Agradeço a todos e a todas e vamos juntos, hermanados, construir ou fazer o caminho mesmo da fraternidade, sem procurar a fraternidade, mas fazer o caminho da fraternidade. Muito obrigado. Salvo essa boa ideia. Levamos para frente. O Senhor Davi nos ajuda. Amém.